Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 18/19. Dispõe sobre atendimento prioritário em órgãos públicos e estabelecimentos privados de saúde do município de Jacareí a pacientes diabéticos na realização de exames médicos e laboratoriais que estejam em jejum total. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. O projeto está em discussão. Bom dia a todos. Quero falar um pouquinho aqui do nosso projeto. Projeto de lei do Legislativo número 18, de 21/3/2019. Dispõe sobre atendimento prioritário em órgãos públicos e estabelecimentos privados de saúde do município de Jacareí a pacientes diabéticos na realização de exames médicos laboratoriais que exijam jejum total. Artigo 1º. Ficam os hospitais públicos e particulares, clínicas, postos de saúde do município de Jacareí, credenciados à rede estadual de saúde, a partir da vigência dessa lei, obrigados a oferecer atendimento diferenciado aos portadores de diabetes tipo 1 e tipo 2, no tocante aos atendimentos nos exames laboratoriais ou que não venham a ser feitos em caráter de jejum total e parcial, dando-lhes prioridade no atendimento. Parágrafo único. A prioridade discriminada no caput desse artigo equipara-se a dos idosos, deficientes e gestantes. Artigo 2. O usuário ou cliente do serviço de saúde deve comprovar ser portador de diabetes mediante a apresentação de documento médico, laudo, que comprove a tal patologia. Artigo 3º. Aos hospitais públicos e particulares, clínicas, postos de saúde credenciados à rede estadual de saúde, após a identificação do paciente no ato do atendimento, incumbe-se a observância dessa lei às pessoas portadoras de diabetes. Artigo 4º. A partir da publicação dessa lei, ficam hospitais públicos e particulares, clínicas, postos de saúde credenciados à rede estadual de saúde, obrigados a fixarem em local visível o texto da lei e zelar pela aplicação. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Jacareí, 21 de março de 2019. Autoria, vereador Paulinho do Esporte. Vou ler a justificativa aqui. Os exames laboratoriais possuem, tradicionalmente, períodos definidos de jejum
para a coleta que variam entre 8 a 12 horas. Na população pediátrica e de idosos, o tempo de jejum deve guardar relação com intervalos de alimentação. No caso de pacientes diabéticos, o jejum prolongado pode ser muito danoso em razão da hipoglicemia, sobretudo com a espera excessiva nos atendimentos laboratoriais. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, considera-se hipoglicemia quando os níveis de glicose do sangue ficam abaixo de 60 miligramas. A aparição de sintomas em geral é rápida, mas pode eventualmente ocorrer a hipoglicemia sem apresentação de sintomas. Hipoglicemia assintomática. A hipoglicemia é a complicação mais frequente para pacientes com diabetes que utilizam medicamentos, sejam eles comprimidos ou insulinas, em casos sintomas não percebidos. O jejum prolongado e a ação da insulina são principais causas da diminuição do açúcar no sangue, podendo causar vários efeitos como mal-estar, visão turva, fome intensa, taquicardia e alteração do nível de consciência por hipoglicemia. Por isso é essencial que o paciente portador de diabetes tenha atendimento preferencial e atendimento minimizado os riscos advindos do jejum. Por essa razão, peço o apoio e voto dos meus pares a esse importante projeto de lei pelo largo alcance social que se apresenta. Vereador Paulinho do Esporte. Então, pessoal, a gente fez esse projeto pensando nas pessoas diabéticas. A gente sabe que nós temos vários casos de prioridade, temos vários. Mas a gente sabe a dificuldade do diabético. O diabético, ele fica em jejum, o diabético tem que comer sempre de 3 horas. E ele tem a dificuldade muito grande de ficar sem comer. Então, a gente está pedindo, nos exames de jejum total, que ele tenha preferência, mas ele vai apresentar laudos, exames que comprovam que ele é diabético. Nós temos vários casos de pessoas que passaram mal, entendeu? Então, a gente está pedindo o apoio dos nossos pais para que a gente possa dar sequência. Não tirando mérito, não tirando as dificuldades dos outros pacientes também. Mas hoje nós estamos falando das pessoas com diabetes. Então, nós conhecemos muito, sabemos a dificuldade da pessoa com diabetes. Nós temos vereadores aqui que são portadores de diabetes e eles sabem a dificuldade que é do que eu estou falando. Então, esse caso é para pessoas que vão fazer exame de jejum total. Quero contar com o apoio de vocês. Esse projeto já foi aprovado em várias cidades do nosso estado. Foi aprovado até na capital de São Paulo, tá? Em Vitória do Espírito Santo. Então, nós temos várias cidades que já têm aprovação desse projeto. Tá certo? Então, quero que vocês analisem, que já está na casa faz algum tempo, para a gente poder dar um apoio melhor para os portadores de diabetes. Então, fica a nosso critério, tá? Já de antemão, a gente sabe a dificuldade do diabético, como eu falei, em jejum. E ele, da prioridade dele. E nós temos uma emenda em nosso projeto, só temos uma emenda. E eu gostaria de compartilhar com nossos vereadores que já leram essa emenda,
que diz que é para a gente ser aplicada só no caso que o estado da diabetes seja descompensada. Pessoal, agradeço até o apoio de colocar, mas se a pessoa está em estado de descompensada, não precisa do projeto, porque a pessoa já está em crise, já está passando mal. E se ela está passando mal, ela não precisa de emergência, de nada, porque já vai ser atendida. Então, se a gente colocar essa emenda no projeto, o projeto perde a validade. Porque a pessoa que está descompensada, ela não precisa. Porque se eu estou passando, até eu mesmo, se eu estou passando mal, vamos colocar na frente. Então, quero que os nobres pares prestem atenção nessa emenda, porque se for votada essa emenda, o projeto perdeu a validade. Porque uma pessoa diabética que está descompensada, ela já vai ser atendida pelo médico, porque ela já está em crise. O médico não vai deixar ela ir ficar passando mal para poder esperar a vez dela. Então, é só nesse caso que eu quero que os nobres pares pensem nessa emenda, pensem nesse projeto, que vai sim ajudar muitos diabéticos nesse tipo de exame. E também, não tirando o crédito dos outros deficientes, idosos, não estou tirando. Hoje nós estamos votando a preferência pro diabético, tá? Cada um tem seu termo, deficiente, idoso, tem suas prioridades, mas hoje nós estamos votando a prioridade do diabético. Por favor, agradeço os nobres pares e pensem com carinho na emenda que eu acabei de falar, porque se votar essa emenda, o projeto perdeu a validade. Muito obrigado e agradeço a todos. O projeto continua em discussão. Bom, boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto como vereadora e como médica de 25 anos, cardiologista, geriatra, que infelizmente boa parte dos pacientes com agravo que levam a cardiopatias, doenças do coração, são os diabéticos. Quero mencionar aqui que a emenda que então o vereador Paulinho, do Esporte, mencionou é de minha autoria e segue a Associação Nacional de Diabéticos, onde é um colegiado de profissionais técnicos e usuários diabéticos. Antes de tudo, eu quero esclarecer o diagnóstico das sociedades de cardiologia, sociedade de endócrino aos pacientes diabéticos. É de consenso acadêmico, consenso de todos os médicos que atendem, que todo diabético com glicemia de jejum acima de 125 em jejum, nós consideramos diabéticos. Quando nós mencionamos descompensação, nós não estamos falando em urgência, estamos falando em oscilações glicêmicas, instabilidade hemodinâmica, instabilidade na glicemia, nível de diabetes. Não urgência. Óbvio, claramente, urgência tem que ser tratado em UPA, tem que ser tratado no pronto-socorro e não na UBS. Aí se faz um atendimento urgente. E esses, sem dúvida, são atendidos, mesmo porque o protocolo, né, o Rodrigo tem bem ciência disso, o protocolo nosso como médico é dessa forma. Descompensação é oscilação. Eu, em muitos casos, no ambulatório, dentro do consultório, atendo pacientes que passam em consulta com 300, 400, hora 120, hora 200. Entendo a questão da hipoglicemia, mesmo porque, como eu mencionei com o Paulinho, eu não sou diabética, mas faço hipoglicemia. Então, 40, 50 é o meu normal.
Então, esses sintomas que ele mencionou são claros até mesmo para a pessoa que não é diabética, mas, sem dúvida, é um agravo para o diabético. Então, o fato de colocar um acréscimo que pacientes descompensados não são pacientes urgentes, seguindo o protocolo da Associação Nacional, está apenas salientando que pacientes que não têm o diagnóstico de glicemia inicial, que o tratamento não é nem medicamento, é orientação dietética, como eu falei anteriormente, 125 já é diabético, os pacientes que têm essa oscilação tenham realmente o seu atendimento prioritário. As unidades de saúde são unidades que devem prover saúde, então elas devem acolher os seus pacientes na sua magnitude. A instabilidade, como o Paulinho falou, nas urgências, mas os casos onde tem essa oscilação glicêmica, que não é particularmente computado, passam a ser atendidos prioritariamente. Então, eu quero que os nobres pares entendam a colocação técnica da emenda com relação aos pacientes diabéticos e seguindo, volto a dizer, a Associação Nacional dos Diabéticos. Obrigada a todos. O projeto continua em discussão. Boa tarde à mesa, nobres vereadores, público aqui presente. Eu tenho, assim, respeito a todos os projetos desta casa e a preocupação enquanto legisladora não pode ficar distante do olhar de precedência. Quando eu li o projeto do vereador Paulinho do Esporte, hoje eu não consigo ficar no anonimato mais. Mas antes nos primeiros meses, enquanto vereadora, eu conseguia chegar no pronto-socorro da Santa Casa, sentar lá, ficar 1 hora e não ser reconhecida por ninguém. Eu conseguia chegar nos equipamentos públicos, unidades onde não é onde eu resido, fica ali quietinha, não era reconhecida por ninguém. Hoje eu não consigo mais fazer isso. Eu sou uma legisladora responsável, eu não chego dando carteirada em nenhum setor público, e o meu posicionamento é sentar no lugar do cidadão. Quando eu vi o projeto do vereador Paulo, eu fui até o laboratório, fiquei sentada lá por 40 minutos. Muita gente me identificou como vereadora, aproveita e faz os seus pedidos pessoais para o bairro. Mas eu fui para ver, Paulinho, essa questão do atendimento. E essa sensibilidade de quando chega um paciente, notoriamente, com uma doença visível, hemodiálise, cancerosa, diabético, debilitado, automaticamente ele tem um atendimento prioritário, independente da idade. Então, quando a gente fica, por causa da doença ou por causa de uma pessoa querida, amiga da gente, vem pedir esse favorecimento, a gente se sensibiliza, lógico, ainda mais questão de doença. Mas eu vejo que devemos pensar em legislação para não abrir precedente. Eu vou falar do laboratório que eu tive enquanto a gente é da Comissão de Cidadania, a doutora Márcia, o Arildo. Nós fomos conhecer e visitar o laboratório da nossa cidade. É um laboratório exemplar. Eles fazem o exame hoje, então eles têm uma certa agilidade. Hoje as pessoas entram lá e usam o código de barra. Então não perde muito tempo em cadastro, essas coisas assim. E o exame, ele sai um resultado rápido. E lá, só para a gente saber, o resultado que eles passaram para a gente, os exames realizados em 2018 foram 86.127 exames, sendo 16.788 maior do que o ano anterior. A média do valor de cada exame para o município, porque essas máquinas são totalmente automotivas, tem a técnica digital, facilita muito o trabalho hoje dos biólogos, dos técnicos que trabalham no laboratório. Aqui vai um abraço para todos esses servidores, desde a recepção ao técnico, aquele que colhe, faz a coleta do material para os exames. Hoje, um exame, a média do exame
que a prefeitura paga é R$ 3,66. E o valor dos exames ele varia de 60 centavos a R$ 80. Então, a minha preocupação, e a maioria desses exames, 98,75%, são realizados no laboratório, e tem uma técnica, às vezes, mais vantajosa, mas um resultado mais preciso do que muitos laboratórios particulares. A gente viu a grandeza do que é um laboratório municipal, além do que também a gente vê também essa mesma sensibilidade nas unidades básicas de saúde. O próprio lá que faz a triagem, quando ele vê a debilidade do cidadão, independente da idade, independente da enfermidade, tem essa prioridade no atendimento. Então, aqui que eu quero dizer, a gente é sensível a todas as idades, porque é difícil você estar num lugar, chegar aquelas pessoas com a bolsa, aquelas pessoas que estão fazendo hemodiálise, passando mal, tremendo, não consegue parar em pé, chega com auxílio de cadeira de rosa, muitas muletas. Então, inúmeras situações. Então, assim, eu fico preocupada em ficar abrindo precedente. A gente tem que atender as pessoas conforme a prioridade é a forma com que ela se apresenta nos locais públicos e também locais particulares. Então, aqui, o meu pensar, o meu analisar esse projeto foi observar o atendimento que já tem essa sensibilidade, essa prioridade nas unidades básicas, no laboratório municipal e também na Santa Casa, que abriu setores que nós vimos onde era uma garagem Santa Casa. Hoje a doutora Elisete, com a sua equipe e com as suas campanhas, tornou espaços de exame, que também tem esse mesmo olhar. A prioridade é o cidadão, a prioridade é o Estado que ele aguenta esperar para realizar os seus exames. Então, aqui fica o meu posicionamento. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar todos que acompanham aqui nas galerias, o Zé Roberto, o Issa, o vereador Derbal também que está na galeria, o Coelho, grande liderança lá do Jardim Santa Marina, o Gilson do Pitoresco, também o nosso amigo acompanhando aqui. Gilson estava até mais magro, viu, Gilson? Chegou à academia ao ar livre lá, quanto tempo demorou? Isso, não chegou ainda? Entendi. Está um pouquinho mais magro, né? Então ele anda vindo a pé do Pitoresco para cá, né? Mas dizer que quero contribuir também nessa discussão aqui, que parece ser relativamente simples, mas é bastante complexa, depender do enfoque que a gente dá para ela, né? Primeiro que o atendimento preferencial nas unidades de saúde, se a pessoa está num grau, né, de urgência, de emergência, inclusive acho que isso devia fazer parte do bom senso, né? Porque às vezes você chega ali na fila, tem alguém que precisa ter um atendimento mais rápido que você, em razão da idade muitas vezes, né? Em razão de estar ali com um compromisso inadiável. Então o bom senso já resolveria uma série de coisas, mas a grande verdade é que às vezes as pessoas usam da prioridade para benefício de quem não tem aquele direito. Muitas vezes é difícil falar isso, né? Mas a gente vai na fila, por exemplo, do idoso, o idoso está sendo utilizado para pagar a conta para um sobrinho, para um neto, para um filho. Então, na verdade, às vezes, a pessoa utiliza de um direito, né, que é dela, mas que ela usa isso para atender uma pessoa que não precisa, né? Então, nesse sentido, eu penso que onde há o bom senso, não exigiria lei para fazer com que esse atendimento fosse realmente prioritário. E no caso aqui, vereador Paulinho, eu ouvi atentamente a sua fala e também ouvi atentamente a fala da vereadora doutora Márcia, profunda conhecedora do assunto, cardiologista, atende nas unidades básicas de saúde. Mas o que eu acho desse projeto e a intenção do vereador Paulinho é dar esse atendimento prioritário justamente para que se evite a descompensação da diabetes. É para isso. A hipoglicemia, por conta de que, se a pessoa chegar no estado de descompensação, talvez nem condição de ser atendida naquele momento ela terá, precisará socorrer de outras formas. Então, quando o vereador e o nobre vereador Paulinho
dos esportes, tão preocupado com a área da saúde do nosso município, propõe um projeto dessa envergadura, dessa natureza, é nesse sentido, para a gente proteger os diabéticos nas filas, para que eles não venham a entrar no grau de descompensação. E a emenda da vereadora Márcia, eu também li atentamente, ela disse que, na verdade, somente os diabéticos, salvo o melhor juízo, se eu estiver equivocado, vereadora Márcia, pode comentar. Ela fala assim, a prioridade discriminada no caput deste artigo equipara os idosos, deficientes, gestantes e será aplicada no caso de pacientes em estado de diabetes descompensada. Então, na verdade, essa emenda, ela retira a questão do atendimento preferencial ao diabético, né? E só impõe, pela redação que aqui está, aos diabéticos em estágio de descompensação. É isso que está na redação. O vereador, pois não. Flavinho, os diabéticos descompensados são os que têm o maior risco de hipoglicemia. Como eu falei, diabético a gente considera desde os 125, né, que aí tem outras condutas. Nesse caso, não tem risco, é risco praticamente zero de hipoglicemia. Então, pensando na justificativa dele e pensando em prevenção, como você mesmo está colocando, que é o intuito, a gente tem que pensar nos pacientes diabéticos que têm maior risco de oscilação, que são os que não estão controlados, que são os descompensados, que é esse o termo que a gente utiliza. Vereador Márcio, olha, então eu acho que pode casar uma coisa com a outra, Paulinho, caso Vossa Excelência entender que assim seja. Então, para dizer isso que você está colocando, precisa mudar a redação, porque a redação exclui os diabéticos do atendimento preferencial. Você diz que esses que estão com diabetes compensadas precisam ser atendidos primeiro, é isso? Que os que são diabéticos? Diabéticos então, não estáveis. Mas você não concorda, então, que o diabético tem o atendimento preferencial? Diabético está, é isso que eu falei, um diagnóstico de 120, que é o início. Qualquer um que come uma bala pode ter 120. Vamos supor um diabético. Esse é um diagnóstico de diabetes. Ele não tem risco de hipoglicemia. Então você acha que ele não tem que ter atendimento preferencial, só para entender? A gente está fazendo prevenção, só os que realmente têm risco de hipoglicemia. Entendi. Então, na verdade, vereador Paulinho, eu vou rejeitar mesmo a emenda no meu voto e vou votar pela redação original, porque o que eu estava entendendo era que a vereadora Márcia pretendia dizer que aqueles que estivessem em estágio de diabetes compensadas priorizassem os diabéticos que não estejam ostentando naquele momento esse grau. Mas eu entendo que a emenda ela retira aqui o diabéticos, aquele que não esteja em estágio descompensada, do atendimento prioritário. Então, vai ser nesse sentido, porque eu entendi a sua visão, que é o quê? Colocar o diabético justamente para que ele não venha entrar num estágio de diabetes descompensada e assim, muitas vezes até frustrar o exame, porque ele vai precisar de outros socorros ali imediatos para fazer cessar essa descompensação. Então, eu vou votar favorável e quero parabenizar Vossa Excelência pelo projeto. Boa tarde a todos, cumprimento a mesa em nome do presidente Abner, os nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara, através da internet e da TV. E aproveito aqui para mandar um abraço a Maristela Philips, que faz um trabalho excelente aqui da nossa cidade, auxiliando aí as pessoas que são portadoras do diabetes, uma doença muito comum aí no nosso meio, viu, Aderbal? Paulinho, queria começar aí te parabenizando aí pela iniciativa, dizer aqui para explicar um pouquinho para a população aí o que é o diabetes. O diabetes, ele se caracteriza aí como um aumento da insulina, aumento da glicemia no sangue por deficiência na produção de insulina, ou o organismo produz e tem uma certa resistência e não consegue usá-la. A insulina é um hormôniozinho que ele é produzido lá no pâncreas. A gente tem dois tipos de diabetes, Valmir. O tipo 1, que acomete mais crianças e adolescentes, é
às vezes genético, se manifesta mais precocemente, e o mais comum, que é o diabetes tipo 2, que ele vai aparecendo com o decorrer da idade. E por que acontece? Justamente, primeiro, na maioria das vezes você tem um aumento da resistência à insulina, então você tem um aumento da produção, a insulina vai lá em cima, mas o organismo fica resistente a ela e não consegue queimar essa glicemia, e o pâncreas vai trabalhando no estresse e depois entra em falência e em insuficiência. Esse é o diabetes tipo 2, que acomete sobretudo as pessoas obesas, de peso elevado. Por isso é importante todo mundo, hoje a gente tem uma população aí bem acima do peso, é importante as pessoas estar fazendo esse monitoramento, porque o diabetes é uma doença, muitas vezes até que silenciosa. Muitas vezes a gente vê pacientes que têm diabetes há um tempão e acabam se adaptando àquela glicemia elevada e fazem diagnóstico às vezes tardio, e é uma doença que agride o organismo silenciosamente. Pode dar cegueira, pode dar problema vascular. Tem muitas pessoas que no final da vida, por causa do diabético, acho que todo mundo deve conhecer algum caso, elas acabam sendo amputadas, tem que amputar geralmente perna, porque pela insuficiência vascular que causa. Bom, eu acho que o projeto, algumas pessoas confundiram um pouco. Eu acho, Paulinho, que ele vou frisar aqui, ele é estritamente para coleta de exames de pacientes que precisam do jejum. A gente pode ter, sim, muitas complicações. A gente vê, às vezes, o paciente, sobretudo, a gente pode ter um paciente que está compensado. Existem vários tipos de remédio para diabetes, desde o hipoglicemia antiorais, as insulinas, e as insulinas têm vários tipos. A gente tem, citar um deles, que é a Lantus, que é uma insulina que ela tem uma ação aí de pelo menos 24 horas. Então, o cara ele já está adequado naquela dose, ele vai tomar pela manhã do outro dia, e até no outro dia de manhã ela continua fazendo efeito. Os pacientes que tomam a NPH, que a gente sabe que elas têm uma duração maior, e o pico de ação é 6 horas depois que ela toma, mais ou menos. Então, quem toma à noite, às vezes vai fazer esse jejum, pode apresentar mesmo esses sintomas aí de hipoglicemia. Eu acho que tem que ter o atendimento prioritário. Márcio, acho que sua ideia é válida, mas eu acho que, como ele está englobando instituições públicas e privadas, a gente não vai ter quem caracterize, quem faça essa triagem. Eu acho que não vai ter um funcionário para fazer essa triagem de forma adequada, se o paciente está descompensado ou não. E mesmo assim, para você fazer um diagnóstico, ele vai ter que fazer o exame. Então você não vai poder fazer de olho. Você vai algum tipo de coleta, um destro, alguma coisa, você vai falar, e ele já vai estar tendo ali, de qualquer forma, aí, o atendimento prioritário nesse sentido. Então, Paulinho, quero deixar aqui meu voto favorável, e eu vou votar pela redação original do projeto. Obrigado. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, quem está assistindo em casa, pessoal que está aqui também no plenário. Eu sou o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Infelizmente, eu tenho diabetes. No dia 25/4/2019, às 9 horas, eu estava com a consulta marcada no Parque Minha Lua para passar com a médica. E nesse mês eu fiz vários exames, coleta de sangue, de mais coisas, e vim aqui no laboratório. Laboratório até que é rápido, você já vem pronto já. Mas os postos médicos, ele é uma demora tão grande, por quê? Não é porque eles querem demorar, é falta médico para atender.
Então, quando eu vou passar no médico para fazer o exame de diabetes, o que eles falam? Olha, você tem que ficar 12 horas em jejum. Aí eu tenho que ficar das 19 às 7 da manhã. Vamos supor que chega lá, fica mais 3 horas, vai 10. Não precisa ser o diabetes tão alto para a gente sentir tontura naquele local. Sabe por quê? Porque a pessoa que é idosa já é fraco de natureza, vai ficando fraco. Eu nunca vi um cara idoso dizer que estou forte, aí não existe isso. Já vai ficando fraco de natureza. E aí, a situação do diabetes é o pior que existe. Como é que eu posso ficar 12 horas com mais 3 horas, 15 horas sem comer nada, em jejum? Porque quando o médico explica para a gente, quando ele vai passar com ele, ele fala, olha, você tem que comer em 3 horas. A parte da manhã, tomar um café bem reforçado, às 6 horas, 9 horas você comer uma maçã ou comer uma fruta. E depois, meio-dia, almoçar. Quando dá 2 horas da tarde, comer de novo. Quando dá 5 horas da tarde, comer de novo. E aí você vai comer em 3 horas. O seu corpo já acostumou a se alimentar assim, conforme eu faço. Mas aí, como é que a gente pode ficar 15 horas em jejum? O meu diabetes ele não passa de 120, 130. Por quê? Esse vereador Valmir, eu aprendi comigo, ó, não é o médico que tem que mandar em mim, eu que tenho que se tratar da minha saúde. Muitas coisas que eu comia, hoje eu não como mais, eu olho e não como mais. Se fosse para me dar uma aula assim, de comer para o povo, eu já sabia como é que eu dava aula, porque eu aprendi comigo. Eu que tenho que cuidar da minha saúde, não o médico. O médico vai passar as coisas para mim, mas eu tenho que brecar minha boca. Eu que tenho que brecar minha boca. Eu que tenho que ver o que eu estou tomando. Eu que tenho que ver o que eu estou bebendo. Isso é o problema de quem tem problema de diabetes. Agora, eu sou o vereador que eu não pago convênio, eu vejo o sofrimento do povo dos postos médicos. Olha, esses dias eu estive lá, passando ali em Igarapés, o tanto de gente que tinha para passar ali em Igarapés do posto médico. Será que aquele pessoal foi só para fazer a consulta ou tinha alguém com diabetes? No SIM, quanto de gente tem no SIM para fazer consulta? Quanto de gente tem no Parque Minha Lua, que é 24 horas? A pessoa sai lá do 22 de abril para ir para o Parque Minha Lua, fazer uma consulta, chega lá, tem que ficar esperando. Porque a situação é essa, não adianta mais. E aí, quanto de gente tem aqui no Dr. Telmo de Almeida Cruz, vereador, não aguento mais a demora que está aqui. Quanto de gente tem nesses postinhos médicos, que eu vou e vejo a pessoa demorando? Porque ele reclama com razão, porque nós, vereadores, estamos aí para aguentar a reclamação. E eu, vereador Valmir, que não tem convênio, eu quero morrer sem convênio nessa cidade. Porque não adianta ser vereador ter convênio. Aí depois perde de vereador, vai ficar na fila. Fica chato para o vereador. Ou se o vereador tiver consciência certa, então quando ele perder de vereador, ele não vai na fila, não. Aí vai tomar remédio de mato, carquejo, bordo, você entendeu? Evercideira, tá de capim santo, da linha do trem. Mas quantas vezes eu falava para os outros vereadores, vocês estão pagando convênio, já estão passada? Hoje eu vejo o vereador no posto médico, na fila. Perdeu isso aí. Perdeu o convênio. E o convênio é o seguinte, gente, parece que é uma praga. Se você paga, você não fica doente. Você perde o convênio, você fica doente. Esse que é o problema. Mas eu, vereador Valmir, quero dizer, olha, Paulinho, você está completamente cheio de razão nesse projeto. Aqui na casa está para colocar os projetos, os vereadores estão para votar. Quem quiser votar a favor, vota. Quem quiser votar contra, vota.
estão aí para isso. Mas eu, vereador Valmir, eu quero dizer para vocês, eu não estou do lado de pessoal todo de diabetes, mas eu tenho muito dó da pessoa, a pessoas que é idoso e chegar na fila, ir em jejum e demorar mais 3 horas, igual eu já fiquei. Por isso, esse voto desse vereador Valmir é favorável o seu projeto Paulinho do Esporte. Meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Gostaria de participar também, dando a minha opinião. Vereador Paulinho do Esporte. Eu não voto, né, nesse projeto, mas gostaria de participar, parabenizando Vossa Senhoria pela propositura, tendo em vista aí a demanda dessa situação aí, que é a questão da diabetes. Eu tenho um caso na nossa família, é a mãe da minha esposa, a minha sogra, a irmã Isabel, e ela constantemente precisa de ser atendida. Ela tem um caso de diabetes, talvez tipo 2, não sei. Quero parabenizar o Dr. Rodrigo pela explanação, pela explicação, doutora Márcia, que entendem sobre o assunto. E eu já tive que socorrer a minha sogra em situação grave, e realmente causa muito espanto e medo na gente. Eu tive que, às pressas, levar ela para o hospital em uma crise muito forte de diabetes. Então, quero parabenizar realmente essas pessoas. Elas, quando vão até o posto ou a clínica realizar esses exames, elas estão em jejum por cerca de 8 horas, né? 10 horas. E realmente o projeto é muito importante. Parabéns, Paulinho, por dar essa prioridade a essas pessoas, junto com os idosos. Interessante que o vereador Valmir tem 2 prioridades agora, a partir de agora, né? Passa a ser prioritário 2 vezes. Então ele chegou na porta, já tem que ser atendido lá na porta. O porteiro já tem que atender ele, né? Valmir, que é idoso e também sofre com essa situação. Então, parabéns, Paulinho. Mais uma vez, se fosse necessário votar, eu seria favorável a esse projeto. Ô, presidente, mais uma vez, mais um motivo para ele não pagar convênio, né? Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda. Temos uma emenda. Parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei em epígrafe passa a ter a seguir redação. Parágrafo único. A prioridade discriminada do caput deste artigo equipara-se a de idosos, deficientes, gestantes e será aplicada no caso de pacientes em estados de diabetes descompensada. Emenda número 1 em votação. Os vereadores contrários se manifestem levantando o braço. Contrários. 3, 6, 7. 8 votos. Emenda número 1 rejeitada. Peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Quero agradecer aos nobres vereadores pelo apoio, pelo projeto. E quem tem mais a agradecer aos diabéticos, sabemos a dificuldade de todos eles. E meu voto é favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade?
Só fazendo um comentário a respeito da emenda, doutora Márcia, eu respeito, né? É uma médica que fez uma emenda e meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Só justificando meu voto, acho que foi muito bom o debate sobre esse assunto. A gente ouviu pontos de vista diferentes, inclusive 2 médicos aqui que podem nos auxiliar. E votei, logicamente, contrário à emenda, achando que também iria tirar a caracterização do seu projeto. Portanto, sou favorável ao projeto. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Eu voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Justificando meu voto, primeiramente, parabenizar a Associação dos Diabéticos da cidade de Jacareí, que a gente vê que são muito bem organizados. E também eu não vi que a emenda da doutora Márcia interferisse ou tirasse o mérito do seu projeto. Mas, como eu falei, a gente tem que pensar em ficar abrindo precedentes nas nossas leis. Ou a gente inclui todos os cidadãos no mesmo grau, número e grau, porque a gente sabe que nesses lugares tem muita enfermidade gravíssima, né? Mas, nesse caso, a gente tem que ser favorável, porque está olhando para as pessoas que estão precisando. Sou favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Justificando o meu voto, sem dúvida a emenda queria tornar mais específico, mais claro e mais justo na prevenção. No entanto, não foi aprovado, mas sem dúvida, pensando em prevenção que a gente precisa para esses pacientes, é lógico que eu sou favorável ao projeto de lei. Projeto de lei do Legislativo número 18/2019 dispõe sobre atendimento prioritário em órgãos públicos e estabelecimento privado de saúde do município de Jacareí a paciente diabético na realização de exames médicos e laboratoriais que exijam jejum total. Projeto de autoria do vereador Paulinho do Esporte, aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Próximo projeto.